assim, o bode ele tem que ir tocando. Por quê? Porque ele não é obediente. Se tu chamar o bode, ele não vai, ele vai querer ir pro lado, ele vai querer... Mas o interessante do bode, porque eu já levei muito corridão do bode. O bode, ele é terrível. O bode, traiçoeiro. Ele traiçoeiro, revoltado, e ele não obedece. E a ovelha é dócil. Bode não obedece. Bode não obedece. E a ovelha é totalmente diferente. Porque na verdade a ovelha ela já vem de uma criação diferente. E quando a gente fala aqui que o pastor deve ir na frente, você já viu aquela turma que quer ir na frente do pastor? Em vez do pastor guiar, eles querem guiar o pastor. E tem um monte. Tem um monte. Isso é uma grande porque, realidade. Assim, pastor de ovelha, ele está no campo, ele foi preparado para liderar as ovelhas, para conduzir, liderar, né? Levar elas para o pasto onde tem mais um gramado verde, aonde não está seco, aonde não está muito batido, aonde não está muito surrado das ovelhas. E a questão, presbítero Ari, o cuidado de um pastor com a ovelha, né? Porque no livro de Ezequiel, se eu não me engano, 34, se eu não me engano, e vai falar referente, Jesus vai falar através da palavra no livro de Ezequiel, no livro de Revelação, vai falar sobre pastor, viu? Pastor de ovelha, mas também pastor de pessoas. E a Bíblia vai dizer bem assim: ai dos pastores que apacenta a si mesmo e não as minhas ovelhas. E ele vai falar algo assim: a quebrada não ligaste, a perdida não buscaste. E o Senhor vai dizer com a sua palavra: eu, Senhor, requerei as minhas ovelhas. E ele vai dizer: a quebrada ele vai ligar, a perdida ele vai buscar. Então está dizendo a questão de pastores, porque o verdadeiro pastor, ele tem um grande cuidado, ele tem um grande zelo pela sua ovelha. O mais que seja no meio do pasto, no meio do pasto, vai existir ovelha, mas também vai existir bode, viu? Mas só que ele vai ter um grande cuidado quanto com a ovelha e quanto com o bode. Por quê, pastor? Vamos trazer para o mundo espiritual? O bode no meio do pasto, ele vai fazer o pastor orar mais, buscar mais, interceder mais, cuidar mais. Olha aí que interessante. Ficar mais atento. Ficar mais atento, né? A ovelha não. Ovelha é ovelha. É comparada. Nós estamos falando dos dois sentidos. Dos dois sentidos. Nós estamos falando pelo lado espiritual e pelo lado, né, pessoal, histórico. A ovelha não. A ovelha, ela é conduzida, ela obedece. Vamos dizer, ela ouve a voz do Senhor. Ela obedece os mandamentos do Senhor. Ela anda no caminho do Senhor. E quando eu estava estudando, acho que fala sobre a ovelha, e cada uma delas tem um sininho. Olha só. E para que o sininho? Para identificar quando for um caso que ela se perca. Que ele vai ouvir o sininho badalar e vai dizer: lá está a minha ovelha. Vai de acordo, seguindo para ir buscá-la. Boa. João capítulo 10 e verso 10 diz que o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Viu? Ele dá a vida pela sua ovelha. E a sua ovelha ouve a voz do pastor. E o pastor conhece a sua ovelha. Qual é o dever e o papel de um pastor do campo? De protegê-lo, de cuidá-lo da besta fera, de cuidar dos predadores, para que não venha atacar o rebanho.
E assim é o pastor espiritual. Ele cuida, ele zela para o quê? O predador quem é? Não é o ser humano, o predador é o diabo, o inimigo da nossa alma, que vem lutando muitas vezes para tirar pessoas de dentro da casa do Senhor e colocar para fora. Verdade. Nós temos um recado dele. Temos um recado? A paz do Senhor, boa noite, pastor, irmão Arimaté, olha lá, direto de Uruguaiana, Alex Carvalho, diz ele que logo vai estar aí na cidade, vai vir morar aí. Eita, irmão da Elisângela. Isso. Tópico 2, segunda característica. A primeira você já viu que a ovelha, ela conhece, ela tem que conhecer. Ó, Michael, irmão Michael, direto de Portugal. Eita, Terebito. Glória. Um beijo no teu coração, pretinho. Mora aqui e não paga aluguel. Não, vai pagar, vai começar a pagar. Eita, vixe. Senão vai ser despejado. É brincadeira. Segunda característica, a ovelha produz lã o tempo todo. Isso aí, vai. Isso aí, meu amigo presbítero Ari, fala novamente para os ouvintes. A ovelha produz lã o tempo todo. Pega aí, por outro lado. Tem pastor que só quer a lã da ovelha. Ele não se importa com a ovelha, mas sim ele se importa com a lã. Sabe por que a lã dá lucro? A lã tem benefício. E a ovelha? Meu amigo, esta live é assim mesmo, é palavra, é chicote, é por dentro da palavra e vamos entrar aqui. É isso aí, bora aí então. A ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz a lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Sabe como é a ovelha tosquiada? É a ovelha quando ela está com a lã grande, né? Aquela lã que serve para fazer várias coisas. Mas por que ela é tosquiada? Porque se deixar crescer demais, atrapalha o crescimento, a visibilidade dela. Quando ela está totalmente coberta, aquele pelo dela praticamente é igual, vamos supor, o nosso cabelo. Quanto mais a gente corta, mais ele cresce. Quanto mais tu corta, mais ele cresce. Quanto mais a gente deixa crescer, ele diminui o crescimento. Mas a ovelha, quando fala aqui que a ovelha, quanto mais ela é tosquiada, é que ela produz, é que quando nós, ovelha, nós seres humanos, quanto mais nós tosqueados, quanto mais nós instruídos na palavra, mais nós crescemos, mais produzimos, mais ganhamos almas, mais frutificamos. Mas a questão da lã ser tosqueada, para que venha crescer cada vez mais, né? E muitas vezes nós, como ovelha, não queremos ser tosqueados. Não queremos ser tosqueados. Muitas vezes não queremos ser repreendidos. Muitas vezes não queremos ser chamados a atenção. Principalmente de Deus. Porque se nós somos ovelhas, chega um certo momento, porque a própria palavra diz, agora eu pulo para o outro lado, a própria palavra diz que o pai ama o filho, o pai repreende ao filho, a qual ele ama. E se nós somos repreendidos pelo Senhor, é porque ele nos ama. Então, na nossa fase de vida espiritual, muitas vezes, o Senhor tem que nos podar. O Senhor tem que nos podar, porque o Senhor nos podando, nós vamos crescer fortificado diante da presença do Senhor. Mas quando nós não queremos ser tosqueados? Aí inventa técnica não. Vou ler aqui para a gente simplificar. Desde que nasce, ela produz a lã.
Quanto mais tosqueada, mais ela produz. Ou seja, quanto mais o pastor cuida dela, limpa, tira aquele pelo para crescer um pelo novo, mais ela produz. Mas aqui diz, ela não precisa de ninguém para dizer ou produzir. Produzir é algo natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica nova. Simplesmente produz. Não para e não depende de nada para... Agora nós vamos botar fogo no feno, vamos botar fogo na palha aqui, nesta noite. Quando se fala de lã, o que serve a lã? Está dizendo, a ovelha produz lã o tempo todo. E a lã, ela tem lucro. Ela tem lucro. Por isso que ela é tosqueada. Porque se o crescimento parar, quando o crescimento da lã vai diminuindo, o lucro ele também vai diminuindo. Pode falar, professor. Posso falar? Posso falar mesmo? Então eu vou falar. Não vou levar nada para casa. Posso falar mesmo? Então nós vamos falar, né? Tem gente que se preocupa com a lã, presbítero Ari. Por que a lã? Lucro. A ovelha que tem a lã grande tem lucro. E quando tem lucro, jamais vai querer tosquear, jamais vai querer cortar, vai deixar crescer de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então agora nós estamos levando para o lado pessoal, né? A respeito, não estou falando de A nem B, estou falando o que acontece nos dias de hoje. Ovelha hoje é negócio para algumas pessoas. Ovelha hoje é negócio para algumas pessoas. Vamos ser bem sinceros. Não vamos ser hipócritas. Mas pastor, vocês fazem a live, vocês são polêmicos. Irmão, você está aberto, você está livre para comentar, para falar o que você acha, o que você pensa. Nós não vamos ficar bravos, nós vamos respeitar a opinião, mas vamos ser bem sinceros. Hoje em dia, o que está gerando lucro para alguns pastores é a ovelha, é a lã. Então, tem um ditado: você vale mais, você vale o que você tem. Está entendendo? Então deixa crescer. Aí cresce no pecado, cresce na mentira, cresce na fofoca, cresce no engano. E muitas vezes o pastor não corta a lã, sabe por quê? Tem medo de perder o lucro. E muitas vezes tem que ser tosqueado. Porque sendo tosqueado, uma vez sendo tosqueado, nasce novamente. Quem sabe uma lã saudável. Produz. Por que eu não vou cortar? Por que eu não vou cortar? Porque se eu cortar, não vou ter lucro. Se eu cortar, é forte isso. É muito forte. Mas infelizmente, presbítero, o que nós estamos falando é uma grande realidade. Viu? Não podemos fugir, porque homens de Deus e mulheres de Deus têm que pregar a verdade. Doe que doer. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas aquele irmão não é polêmico, aquele irmão lá fala, aquele irmão quer ser citarrão, aquele irmão quer... Não é. Deus não te tirou de uma situação, Deus não te arrancou de uma vida para simplesmente você estar brincando diante da presença de Deus, para dizer que você é um crente, para dizer que você é um cristão, porque quando Deus muda, presbítero, como a gente sempre fala, Ele muda por completo e por inteiro. Doe o que doer. Ontem eu vi uma frase que a missionária Marlene falou: tu perde um amigo, mas não deixa de falar a verdade. Porque muitas vezes tem pessoas que não querem perder pessoas para não falar a verdade. Então deixa assim como está. Continua com a amizade. Continua com a amizade. E como é que diz? E retém a verdade, né? E retém a verdade. E naquele grande dia?
quando chegar diante do Senhor e vai questionar diante do Senhor, dizendo: presbítero Ari, pastor, por que tu não pregou a verdade para mim? Por que tu não falou a verdade para mim? E hoje, agora onde eu me encontro? Sem salvação. Sabe por quê? Tira a verdade, né? Ou hoje é maquiado as coisas, né? Para alguns evangelhos fajutos, vamos dizer, o evangelho de aceitação, que muitas vezes tem medo de pregar a verdade, de falar a verdade, de dar a direção, né? E conduz muitas pessoas à perdição. Diaconisa Carmen, um abraço, mãezinha, um beijão. Geber de Souza, Tatiane Santos, bênção de Deus a todos vocês. Pode falar, presbítero Ari. Vamos para o 3, que vai nos dizer assim: a ovelha velha que produz a lã boa. E eu quero falar aqui para a gente entender. A lã produzida pelas ovelhas muda ao longo de sua vida. Com o passar do tempo, a lã muda de textura, cor e densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e fios de cabelo do nosso corpo, com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e resistente é a lã produzida. O crente também deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual, ou seja, nossas experiências e comunhão com Deus devem resultar no melhor crente a cada dia. Portanto, que hoje sejamos melhores do que ontem. Deixa eu falar uma coisa aqui, abrir o parênteses sobre a ovelha velha que produz lã boa. E são esses homens, mulheres de Deus, anciões, pessoas com experiências, né, na obra de Deus, experiência com Cristo. E é tão bom, presbítero Ari, tu sentar do lado de uma pessoa que tem uma maturidade espiritual. Por exemplo, que nem a missionária Marlete falou. Marlene. Eu gosto, eu sento com ela, eu ouço. Pessoas que têm bagagem. Bagagem é tempo de caminhada, tá? Bagagem é tempo de caminhada. Eu gosto experiência. Muitas vezes eu gosto de estar lá conversando com ela, ouvindo ela. Sabe por quê? Experiência. Então isso nos faz bons o quê? Conselhos. Bons conselhos. Aí, presbítero Ari, hoje em dia quem é jovem não quer escutar mais conselhos de pessoas anciãs. E a lã boa significa isso. Bons conselhos, bom testemunho, experiências. Como é que era antigamente, presbítero Ari? Como é que era antigamente? Os jovens tinham prazer de sentar ao lado do senhor, senhoras, né? Ouvir as histórias, ouvir a experiência de vida, e é tão gostoso por aquilo que eles passaram, por aquilo que eles, né, caminharam, e para nós é uma experiência. Sem falar, não cortando. Bom, pode falar. Sem falar que nós reverenciamos a presença de Deus, mas sem falar, eu tenho o quê? Tenho 32. Mas a gente ouve pessoas dizer, olha, naquele tempo, a mocidade, os jovens, tinha total reverência com as pessoas de idade, com os mais vividos. Hoje, a gente não vê mais isso. Porque jovens não tem mais reverência deixa eu falar aqui. Mais de idade, com quem tem mais experiência. Para eles, são todos cafonas. Deixa eu falar uma coisa aqui para o presbítero Ari, tomando o gancho do presbítero Ari. Isso não só quer dizer no mundo do cristianismo, mas isso quer dizer no mundo secular, da nossa vida, né, de crescimento, né, naquele tempo, vamos voltar, mas tu fala naquele tempo, mas eu cresci, e naquele tempo tinha um respeito enorme pelas pessoas de idade, pelos pais, pela mãe, pelos avós. Bença pai, bença mãe. Ai de um jovem abrir a boca ou responder ou falar algo, obedecia, tinha reverência. Hoje em dia, não estou falando no mundo, o pior está dentro da casa do Senhor.
que já não respeita mais, já não ouve mais, viu? É como você falou agora, que o Senhor falou. Isso é coisa cafona, isso é coisa lá do século XIX, do século XX. Escute uma coisa, o respeito ele tem que permanecer. E é tão bom sentar do lado de pessoas experientes, pessoas maduras, ouvir conselhos, porque não precisa ser cristão, mas até pessoas maduras, mais velhas, vai te dar conselho, vai dizer assim, não faz isso está errado. Naquele tempo o crente dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É como o Senhor falou, naquele tempo, na igreja, irmão, eu ouvi muitas histórias dizer, não era cristão, mas eu ouvia muita história de dizer que naquele tempo eles entravam dentro da casa do Senhor, tinha uma reverência total, respeito total, o temor era grande. E hoje em dia se perderam o temor, perderam a reverência. Já vou pegar um gancho, já pode falar, presbítero. Sei que vai ter jovens que vai assistir, não sei se vai ter até paciência de ouvir, mas como aqui diz, a ovelha velha que produz lã boa. Então nós que estamos começando agora na caminhada com Cristo, é nosso dever, é nossa obrigação respeitar a ovelha velha que produz a lã boa, ou seja, respeitar as pessoas que já estão há muito tempo na caminhada, respeitar o tempo que ela tem na caminhada, respeitar o testemunho de vida dela, respeitar. Por quê? Porque lá na frente pode ser essas ovelhas que vai nos aconselhar. Então nós somos obrigados, por direito, por respeito, por reverência, respeitar a ovelha velha, respeitar, não chamando ninguém de velho, respeitar as pessoas que já estão há muito tempo na caminhada com Cristo. Pessoas maduras, pessoas experientes. Respeitar, sentar para ouvir. E a própria palavra diz, né, eu acho que é em livro de Timóteo, que fala sobre o respeito, a reverência, sobre os idosos, sobre as pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que têm testemunho. Porque a gente está falando pelo lado positivo, mas muitas vezes tem gente que é polêmico e bota fogo no ferro, né? E leva para o lado negativo. Mas tem pessoa velha que não dá testemunho. Nós não estamos falando isso aí. Isso aí a gente sabe. A gente está falando pelo lado positivo, de respeitar, de ouvi-lo, conselhos de pessoas que têm conselhos para dar. E é tão bom. Porque nós estamos falando de características. Você não vai pegar uma pessoa que não tem característica? E não tem a característica. E tomar conselho. Pegar uma pessoa que já está há muito tempo produzindo uma lã que não tem qualidade. A ovelha velha que produz lã boa. Você vai olhar pela característica, pelos frutos, pelo testemunho de vida. Deixa eu pegar um gancho do senhor aqui. E uma grande realidade que o senhor está falando a respeito disso, e eu trago para a minha vida, né, nas minhas caminhadas, e também a gente aconselha os jovens, a igreja a respeito disso. Irmão, eu aprendi no meio da minha caminhada, dentro da celebração, como que eu vou escutar conselho de alguém que não tem conselho para me dar? Como que eu vou me basear no testemunho de alguém se não tem testemunho para dar? E hoje está ao contrário. Hoje está ao contrário. Em vez de ouvir o conselho daqueles que têm conselho para dar, ouve conselho daqueles que não têm para dar. Em vez de olhar para o testemunho, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou colocar o presbítero Ari. Por exemplo, eu vou dizer assim, vou olhar pelo presbítero Ari, vou dizer, legal, nossa, superação de vida, transformação de vida, família abençoada, caminhada abençoada. Cara, eu vou olhar para ele, né? Claro que temos que olhar para Cristo, que é reverência na nossa vida, mas como olhar para a vida dele e tomar como um exemplo, porque o exemplo é Cristo, mas tomar como testemunho. Ou tu olhar para uma pessoa que está todo errado, está fora da direção, e vai te aconselhar, vai te dar coisa, e tu se baseia, não tem como.
Porque a palavra diz, não tem como um cego. Não tem como um cego guiar outro cego. Ambos cairão no buraco. E o buraco é profundo. Acabou. O buraco é profundo. E ainda mais pessoas que não têm testemunho, pessoas que levam a vida de qualquer maneira, pessoas que se diz estar produzindo uma lã boa, querer aconselhar e contradizer a palavra de Deus. Ah, não, isso é cafona, isso aí já era daquele tempo. Pois é. Aí, desfazendo, e aí, ainda bota desculpa assim e diz assim, ó, a Bíblia foi escrita por mão de homens. Ah, não. Já tá ultrapassada. Isso aí era lá naquela... Agora, isso aí era lá naquela época. Escute aqui. A palavra diz que era Deus... No tempo da lei, né? Tempo da a lei, palavra diz, Deus é o mesmo ontem e hoje. Se está falando ontem, está dizendo no passado. Hoje está dizendo no presente e também vai falar no futuro. Então, não é passado. Porque hoje a grande desculpa é desfazer aquilo que já está feito. Viu? Isso é lá no passado. Isso é lá. Não, hoje é século XXI, era da tecnologia, a gente sabe, com certeza, mas a Bíblia, ela permanece, porque a própria palavra diz, passarão o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Viu? A palavra de Deus. Viu? A palavra de Deus. Não estou dizendo o livro. Estou dizendo a palavra de Deus jamais passará. Ela será